Nas veias tem o sangue azul do meu clube amado. No peito tenho 5 estrelas que carrego com amor. Salve, salve Cruzeiro, guerreiro dos gramados. Salve, salve Nação Azul! Hoje a TV Cruzeiro está no Mineirão para comemorar os 50 anos desse estádio, que é um dos maiores templos do futebol mundial. Nestas 5 décadas, o Gigante da Pampulha foi palco de jogos históricos e momentos memoráveis do Cruzeiro. E para começar o programa, nessa data tão especial, nada melhor do que começar ouvindo o próprio dizendo o que é ser a casa do maior de Minas Gerais. Setembro de 2015. Estou me tornando um cinquentão. E como qualquer um que chega a 5 décadas de existência, me dou o direito de sonhar e relembrar os momentos mais felizes e vitoriosos que presenciei. Minha história começou em 1965. Fui construído para ser o maior palco do futebol de Minas Gerais e um dos grandes templos do esporte mundial. E assim o foi nestes primeiros 50 anos de vida. Posso comemorar com muito orgulho. Pelo meu gramado passaram grandes craques que deixaram extasiados milhões de torcedores. História arrebatadora que começou de verdade apenas um ano depois, quando o Brasil se tornou azul. Foi ali, com o Screte comandado por Tostão, Dirceu Lopes e Raul Plasma, batendo impiedosamente o Santos de Pelé, que percebi que teria com o Cruzeiro os melhores momentos dos meus próximos 50 anos. De lá para cá, minhas arquibancadas balançaram milhares de vezes, chacoalhadas por uma nação estrelada que só fez crescer. Quem vê em dias tranquilos os meus corredores vazios, as minhas arquibancadas silenciosas e o meu gramado inerte, não imagina o que é isso aqui em dia de jogo do Cruzeiro. Outros times e seleções também tiveram o prazer de desfrutar da minha hospitalidade. Foram até felizes em alguns momentos ou saíram escorraçados, mas como apenas bons hóspedes ou fregueses, logo foram embora lamentar não ser Cruzeiro. De uma coisa eu tenho certeza, e muitos vão dizer que essa versão não é verdadeira, mas é por causa do Cruzeiro que sou chamado de Gigante da Pampulha. Sim, claro, um gigante reconhece e respeita o outro. Então, é por isso que neste aniversário de 50 anos, não quero presentes ou afagos. Ter a honra de ser a casa do Cruzeiro, este sim, o maior de Minas Gerais, já me basta. Meu nome é Agnaldo Carvalho. O meu é Águida Cristine. O jogo mais emocionante para mim foi no 1997, Dia das Mães. Tinha mais de 130 mil pessoas aqui no Mineirão. O Cruzeiro no segundo tempo ganhou de 1-0. Para mim foi o jogo mais emocionante do mundo. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Durante 50 anos, milhares de jogadores pisaram neste gramado com a camisa estrelada. Dentre eles, alguns craques estão eternizados na memória do torcedor cruzeirense por grandes atuações e conquistas espetaculares. Em cada década dos 50 anos do Mineirão, a China Azul pôde contemplar diversos craques da Raposa esbanjando arte e categoria. Nos anos 60, quando foi inaugurado o estádio, monstros da bola como Raul Plasma, Dirceu Lopes e o mestre Tostão fizeram a alegria da torcida. Cruzeiro de um time caseiro de Minas Gerais, de repente se transforma num grande clube do Brasil, né, onde que o Brasil todo queria ver o Cruzeiro, e de repente acontecendo as coisas, nos transformando em um clube do mundo. Alegria em ser Cruzeiro, em ter jogado no Cruzeiro, ter tido tantas glórias no Cruzeiro. Na noite do dia 30 de novembro de 66, o Gigante da Pampulha virou palco do maior baile que essas feras do Cruzeiro aplicaram sobre uma equipe. E não foi uma qualquer, foi a do Santos de Pelé. O Santos, de lá pra cá,
ficou um pouco mais em segundo plano e o Cruzeiro ficou durante muito tempo sendo como sucessor daquele timaço do Santos que encantou o mundo aí durante anos. Quem comandava o time dentro de campo era o capitão Wilson Piazza. Éramos um time evidentemente bem formado, com muita juventude, mas sem a experiência do Santos, que era bicampeão mundial. O ritmo dançante da Raposa continuou nos anos seguintes e o responsável por animar a torcida no estádio era o craque Joãozinho, o bailarino da toca. Minha qualidade melhor mesmo era os dribles, vamos dizer assim que isso é uma arte e uma habilidade realmente boa que eu tinha. Avançando um pouco no tempo, foi com a camisa azul estrelada na década de 90 que o mundo conheceu o Ronaldo Fenômeno. Como esquecer do gol inusitado do garoto em cima de Rodolfo Rodrigues em 93 no Mineirão? E o drible desconcertante sobre o zagueiro do Atlético Canapes e o gol de placa para cima do Boca Juniors pela Libertadores em 94. Vai marcar, atenção, entre baixo, chutou pro gol, vai andando, gol, 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 gol! Mas quando se fala de gols, não tem como não reverenciar o artilheiro Marcelo Ramos. Dentre vários feitos, o do título mineiro de 97 sobre o Vila Nova entrou para a história do estádio. Foram 132.834 torcedores acompanhando aquele jogo e se tornando o maior público total do Gigante da Pampulha. Marcelo voltou a vestir a camisa 5 estrelas na festa de despedida do craque Alex. É uma emoção muito grande poder voltar a esse estádio, rever o torcedor nessa festa maravilhosa do Alex aí. No início dos anos 2000, a garra argentina marcou presença no Cruzeiro com o ídolo Sorin. Na final das Suminas, partida de despedida da primeira passagem pela Raposa em 2002, a raça ficou estampada no rosto do argentino e no coração do torcedor. O supercílio cortado no primeiro tempo não impediu que Sorin voltasse a campo e, na etapa final, marcasse o gol do bicampeonato da competição no Gigante da Pampulha. Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. E foi também no Mineirão, em 2003, que o Cruzeiro do craque Alex se tornou o único brasileiro a conquistar uma tríplice coroa. O talento azul, que entrou para o seleto grupo de ídolos eternos da Raposa, voltou ao palco de tantas alegrias para um jogo de despedida repleto de craques. O mais legal é que a gente cumpriu bem nosso papel, né? Quando nós éramos profissionais, fizemos as coisas muito bem feitas. Por isso hoje temos a condição de, como ex-jogador, e numa tarde no Mineirão por mais de 20 mil pessoas, né? De lá para cá, coube ao capitão Fábio, o jogador que mais vezes vestiu o manto celeste, manter a escrita azul de erguer troféus importantes no estádio cinquentenário. As taças do bicampeonato brasileiro de 2013 e 14 foram entregues ao ídolo e todo o grupo ainda no gramado, para o delírio da China Azul. O Cruzeiro é tetra, campeão brasileiro de futebol. E o desejo da torcida celeste para os próximos 50 anos do Mineirão continua o mesmo, que traga mais conquistas para o Cruzeiro. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade. Uma paradinha rápida no segundo bloco, voltamos direto aqui do Mineirão com reportagens especiais que comemoram os 50 anos do Gigante da Pampulha. É já já. Meu nome é José Maria, o meu jogo inesquecível na comemoração dos 50 anos do Mineirão foi em 2003, eu morava em Carajás, a 2.400 km de Belo Horizonte, vi assistir o jogo Cruzeiro e Paysandu, o Cruzeiro ganhou 2-1, fomos campeão brasileiro naquela época, foi um jogo inesquecível, fiquei muito feliz para o Pará. O gol foi de Mota e Dizinho, de falta. E é uma coisa engraçada que quando o Paysandu marcou um gol, a torcida começou a gritar, tô nem aí, porque nessa altura do campeonato o Goiás estava ganhando do Santos e não tinha mais jeito. O campeonato era nosso.
Meu jogo inesquecível do Mineirão foi Cruzeiro Internacional. 5-4 para o Cruzeiro. O Internacional tinha um time muito forte. O Cruzeiro vinha de uma derrota para o próprio Internacional pelo Campeonato Brasileiro e fez esse jogaço contra o Internacional pela Libertadores. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas e imortais. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Nestes 50 anos de existência do Mineirão, a história vem sendo contada por jornalistas e radialistas que levam a todos os cantos do mundo a emoção de cada partida. Um desses profissionais é o narrador Alberto Rodrigues, que desde a inauguração do estádio é uma das maiores vozes cruzeirenses no rádio mineiro e testemunha dos maiores momentos históricos da Raposa. Muito boa noite, torcida brasileira, espalhada em cada pedacinho do planeta azul. Eu acho que eu sou o único narrador vivo que narrou a abertura do Mineirão em 1965, né? Dia 5 de setembro. O Mineirão foi a redenção do futebol mineiro, né? O acontecimento do dia 5 de setembro foi realmente uma festa em Belo Horizonte, né? Inaugurava-se um dos melhores estádios do mundo, né? O Mineirão era chamado o maior estádio coberto do mundo naquela época, né? Tive o privilégio de narrar o primeiro gol do Mineirão, o gol do Bugré. No ano seguinte, o Cruzeiro venceu, memoravelmente, o Santos aqui no Mineirão por 6-2, né? Parecia que aquilo era um negócio que não ia acontecer mais. De repente, o Cruzeiro vai em São Paulo, no Pacaembu, e vence de 3-2 o Santos e é o campeão brasileiro da época, né? Campeão da Copa Brasil. Da Taça Brasil, que era chamado aí naquela época, e hoje se tornou o primeiro campeão da Copa, do Campeonato Brasileiro, vale pelo Campeonato Brasileiro, por isso que o Cruzeiro hoje é o tetracampeão brasileiro de futebol. Eu acho que não tenho muita certeza, mas eu estou chegando a quase que 1.600 jogos transmitidos do Mineirão, só do Mineirão, 1.600 jogos. Do Cruzeiro talvez seja aí uns 1.500 e pouquinho, uma coisa assim. Graças a Deus, né? Que Deus está nos dando aí saúde para continuar aguentando, né? Mas isso é bom, eu faço aquilo com amor, né? As conquistas do Cruzeiro, né? Eu acho que foi uma das conquistas que mais me emocionou foi aquela de 91, quando o Cruzeiro ganhou a Supercopa da Copa Libertadores da América. Porque era um certame importante, né? Eram os campeões da América que disputavam aquele torneio. E o Cruzeiro perdeu lá na Argentina, o River Plate 2-0, e ninguém esperava muito do Cruzeiro na volta. O Cruzeiro era um timaço, era um time muito simples, comandado pelo Renan Andrade, e conseguiu, né, um Mineirão cheio, totalmente lotado, né, vencer de 3-0. Na direita para a apresentação do Charles, domina Charles, é cercado por Rivalola, tentou bater, conseguiu, grande arrancada, lá vai o Charles, Tilipe pela bola, ele penetrou, atenção, passou, pode erguer, para trás, demorou, o Tilipe vai marcar, tudo bom, gol! Em 97 foi a segunda Copa do Cruzeiro, né? Copa Libertadores da América, gol do Olivelto, né? Um negócio 0-0 contra o Sport Cristal. Estava aquele 0-0, a torcida tentando incentivar, depois parava um pouco, né? O pessoal estava com medo do Cruzeiro perder o jogo. Um chileno, um jogador peruano entrou lá quase na área e chutou forte. O Dida fez uma grande defesa, né? Aí o Carlos César Pinguim, que estava na lateral, passei para ele: "Ei, Pinguim, o Cruzeiro não perde mais, o Cruzeiro é campeão", ele falou, né? Depois dessa defesa do Dida, o Cruzeiro é campeão. Correu, o Solano bateu no ângulo, defendeu, soltou, ao gol, vai entrando, bate no Dida! Salva milagrosamente! Dida! O Cruzeiro não perde a Libertadores. Com esse lance duplo do Dida, é impossível. Depois, passado alguns minutos, teve o gol do Elivelto e o Cruzeiro sagrou-se campeão. Correu pra bola, atenção, bateu no segundo gol, sobra para Marcelo, grande área, rebate a zaga, sobrou, atenção, chute, vem dando, atenção,
outro jogo importante também, memorável, foi em 2000, quando o Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil, né? Giovani, sensacional, atenção, é veloz, penetrou, vai penetrar na grande área, foi derrubado! Falta! Terrivelmente perigosa contra a equipe do São Paulo. Toma distância para a cobrança, o Giovani correu, bateu, atenção, para foi mais que um pênalti pelo seu potente arremesso. Parecia um pênalti que ele cobrou. Fazendo de forma notável, notável o momento maior do futebol. Ei, Pinguim! Parece que era a nossa segunda casa, né? Aos domingos você tinha que ir para o Mineirão, o torcedor tinha que ir. O Mineirão era festa, né? E era maior, né? O Mineirão cabia 120, 130 mil pessoas, chegou até 136 mil pessoas no Cruzeiro e Vila Nova, no Campeonato Mineiro, né, decidindo o Campeonato Mineiro. Não sei, tinha geral, que também era o público de menor aquisição, né, mais pobre, né, que não podia pagar tanto. Não sei, era mais bonito, as torcidas se organizavam mais com as bandeiras, com aquela coisa, aquelas divisões, um brincando com o outro. Aquele Mineirão antigo dá saudade, realmente. Né? E acho que é bom você sentir emoção, né? Porque aí você extravasa a sua emoção nas narrações, né? Então eu faço com amor, mesmo com mais de 50 anos aí de carteira assinada, e eu sinto emoção. Cada jogo para mim é emocionante. A bola passa, gol, 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 gol! Gol! Cruzeiro! Giovani, aos 46 minutos, etapa complementar. Marca o gol de desempate, esse jogo é de matar aqui no Mineirão. Temos páginas heróicas imortais. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Meu nome é Diogo Vilela, é um jogo que marcou no estádio do Mineirão de 50 anos, foi o final da Sumina, Cruzeiro e Atlético Paranaense. Eu tava com o meu pai, eu lembro que quando o Sorin fez aquele gol de trivela, não sei exatamente como que foi, mas meu pai me jogou pro alto, quase que ele me joga lá embaixo da arquibancada. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração, e eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade A lista de títulos conquistados pelo Cruzeiro aqui no Mineirão é gigante como o estádio. Começou em 1966 com o título do primeiro brasileiro, apenas um ano depois da inauguração, em 65, e de lá para cá foram mais títulos brasileiros, Copa do Brasil, Libertadores e muito mais. Mineirão, Gigante da Pampulha, Toca 3, chame como quiser. O fato é que o maior estádio de Minas Gerais é mesmo a casa do Cruzeiro. Desde a inauguração em 1965, já foram 37 títulos conquistados pelo maior de Minas. Alguns memoráveis, que mostram a grandeza do maior vencedor da história do Mineirão. Um ano depois de inaugurado, o Mineirão recebeu a final da Taça Brasil. O resultado? 6-2 para o Cruzeiro sobre o Santos de Pelé. Placar que ajudou a equipe celeste a conquistar o título no jogo de volta, em São Paulo. Jogos como esse, que por mais que o tempo passe, nós temos ele ainda muito vivo na nossa mente. Esse 6-2 foi o grande pontapé que nós demos como início daquela também grande conquista que foi a Taça Brasil de 66. O tempo foi passando e o Cruzeiro cada vez mais conquistava títulos. Em 1991, um título emocionante da Supercopa contra o River Plate da Argentina. Foi uma emoção muito louca, cara. A gente precisava ganhar o 3-0 e veio com esse placar. Sofremos uma derrota feia lá na Argentina, viemos para cá desesperado. A torcida veio em peso, veio em massa, veio todo mundo para cá. Apoiamos desde o começo, desde o primeiro minuto até o final. E o Cruzeiro fez o 3-0 espetacular, foi emocionante, foi uma coisa, não dá para explicar. Velho. 3 das 4 Copas do Brasil foram vencidas no Mineirão. A primeira delas em 1993, diante do Grêmio. No ano 2000, um jogo histórico contra o São Paulo.
uma virada inesquecível, com direito a gol no finalzinho do jogo. É do Cruzeiro! Giovani! Tava eu, minha mãe, meu pai e meu irmão lá em cima, na última fileira de arquibancada, porque simplesmente não cabia mais gente aqui. Eu lembro direitinho quando foi marcada aquela falta. Eu lembro que o Miller falou que era para bater por baixo e que por cima a barreira iria bloquear a bola. E eu tava atrás do gol oposto, então eu não via a cobrança, eu via a bola sumindo atrás da barreira e a rede balançando lá atrás, eu nunca vou esquecer. Foi muito emocionante, uma conquista que ficou para a história, né, do futebol brasileiro, e eu creio que essa conquista foi um marco, né, na história do clube e na minha história especialmente. Em 2003, ano histórico da Tríplice Coroa, o Cruzeiro contou com o Mineirão como grande trunfo. Veio a Copa do Brasil e mais uma vez a Raposa foi dominante. 3-1 para cima do Flamengo, com o show de Alex e companhia. O ano de 2003 ainda reservou outra grande conquista, o Brasileirão. Dia 30 de novembro de 2003, 73.141 torcedores lotaram o Mineirão e viram o time celeste conquistar mais uma estrela amarela. Do Cruzeiro! Mota! Quando o Mota sacudiu a rede, foi uma loucura, nem deu pra ver direito, porque já estava todo mundo pulando antes do gol, foi joia. Só de campeonatos mineiros conquistados no Mineirão foram 22. O estadual vencido diante do Vila Nova em 97 foi o jogo de maior público da história do estádio. 132.834 torcedores lotaram o Mineirão e viram a vitória por 1-0 com gol de Marcelo Ramos. Cruzeiro e Vila, 134 mil pagantes. Foi um sufoco para entrar. Eu trouxe minha filha e minha sobrinha, a Flávia e a Paula. Também em 97, um dos títulos mais importantes da história do clube teve como palco o Gigante da Pampulha. Depois de um empate sem gols no primeiro jogo no Peru, o time azul venceu o Sporting Cristal por 1-0 e levantou a taça da Libertadores da América diante de mais de 95 mil torcedores. É uma memória viva, é uma memória muito forte, né? É um sentimento latente no íntimo de cada torcedor do Cruzeiro e também é no meu. Copa Sul-Minas foram duas. Em 2001, vitória em cima do Coritiba e em 2002, um título na raça com a cara de Juan Pablo Sorin. Em 2013, o título do Brasileirão veio fora de casa, mas foi no Mineirão, na partida diante do Bahia, que o maior de Minas recebeu a taça de campeão brasileiro. O Cruzeiro é tricampeão brasileiro! Premiou realmente a nossa trajetória durante toda a competição e eu acho que temos que agradecer também a nossa torcida aqui. Esteve junto aí com a gente, todos os momentos aí, e dedicar esse título para a torcida. No ano passado, o Mineirão mais uma vez viu o Cruzeiro conquistar um título brasileiro. A Raposa venceu o Goiás por 2-1 e garantiu o tetracampeonato nacional. A torcida hoje e sempre tá de parabéns, está nos incentivando, nos apoiando. É feliz, é bom eles estarem junto conosco, porque juntos somos mais fortes. Taça que foi recebida na partida diante do Fluminense, com direito a golaço de Marcelo Moreno para coroar mais um ano espetacular da Raposa. O Cruzeiro, o grande campeão brasileiro de 2014, tetracampeão brasileiro Cruzeiro. Parabéns, Mineirão! A Nação Azul agradece por tê-lo como a casa do maior time de Minas Gerais. O programa de hoje fica por aqui. Semana que vem a gente volta com tudo sobre a estreia do Mano Menezes como novo treinador celeste. Tchau!